vamos falar de política local porque Teresina tem uma semana decisiva na Câmara da Capital. Isso porque dois projetos devem entrar na pauta. O empréstimo que a Prefeitura solicitou, no valor de 250 milhões de reais, junto ao Banco de Brasília, e também o veto do prefeito, doutor Pessoa, ao orçamento, se é que ele vai vetar. Este pedido de empréstimo da Prefeitura está parado na Câmara. O projeto está nas comissões da Casa. A gente vai já trazer detalhes, mas antes vamos falar sobre o orçamento. Nós temos uma cartela aqui para apresentar para vocês, para saber. Orçamento da Prefeitura de Teresina. O prefeito, doutor Pessoa, veta ou não veta? E aí nós temos dois pontos. Primeiro, os vereadores remanejaram 135 milhões no orçamento de 2023. Eles mudaram o destino da aplicação desses recursos, um montante de 135 milhões. Esse remanejamento, o prefeito veta ou não veta, França? Não veta, Ananias. Esse aí pode esquecer, já está garantido que ele continua, que ele se mantém, até porque parte desse remanejamento foi destinada a pastas que vereadores irão indicar seus aliados para assumi-las, como Semestre, Sendex, Senjuve, então não muda. E a emenda que reduz o poder, o índice de remanejamento do orçamento pelo prefeito de 35% para 10%? Essa sim. Essa eu acredito que o prefeito vete, encaminhe de volta para a Câmara de Teresina e já com essa conversa adiantada com os vereadores, nós inclusive destacamos os encontros individuais que o prefeito da capital fez com os parlamentares. A tendência é que seja revista caso realmente o prefeito consolide essa base. Então será um veto parcial, apenas a essa emenda, a emenda do vereador Leonardo Eulário, que reduz o poder do prefeito de remanejamento do orçamento. E o veto será derrubado ou permanecerá? Ananias, eu creio que o veto vai permanecer, porque eu estou acreditando que essas conversas que o prefeito fez e as garantias que ele deu aos vereadores darão resultado já nessa votação do orçamento. Até mesmo porque caso essa emenda seja mantida, essa emenda do vereador Leonardo Eulário, o prefeito ele se tornaria um refém da Câmara Municipal de Teresina. Ele teria que pedir autorização para remanejar acima de 10% e, obviamente, ele não quer isso em um ano que antecede a eleição em que ele, obviamente, vai disputar a reeleição. Assim como está confiante na seleção brasileira, o França está confiante na reconstrução da base pelo prefeito, Amadeu. Na verdade, na construção. Na construção. Nunca houve base, sempre foi assim, o prefeito sempre apostou muito, como ele era vereador e conhecia todos os vereadores, apostou muito nessa ligação quase que pessoal dele com todos os edis. E não tinha assim a base, quem é a base? São 10, são 20? Não tinha, era uma coisa sem uma caracterização, uma definição. Mas agora não, eu acho que ele começou a andar certo, que é a história. Primeiro, formar uma base de apoio administrativo. Primeiro ponto. Ele está andando, o pessoal dele acredita que pode chegar aí a 20. Pode chegar a 20. Já anda ali com 15, pode chegar a 20. Seguros. 20 de apoio administrativo. É um bom número. Se tiver 20, é um bom número. 20 dos 29. Dos 29. Primeiro ponto. E é o ponto administrativo. Depois, na sequência do que acontecer, o governo andar melhor, a percepção da comunidade sobre a gestão também melhorar, esse apoio que é administrativo poderá também se transformar em apoio eleitoral, que é, claro, o objetivo último, a eleição de 2024. Mas eu acho que hoje, é um pensamento, né? Não é uma informação, eu acho que hoje o prefeito tem ciência que tudo bem,
vereador que é candidato do lado da máquina da prefeitura sai muito melhor na fita para disputar a eleição, ok. Mas o interesse de partidos e vereadores em apoiar, em seguir, fazer coligação, fazer aliança eleitoral com o prefeito é cada vez maior dependendo da aprovação da gestão e do gestor. Então, cada vez mais o prefeito sabe que ele precisa melhorar a percepção e o engajamento do teresinense, porque senão ele fica no apoio administrativo. Isso não se transfere para o apoio eleitoral. Não se reverte em apoio político para a eleição. O que é da política, é do jogo. Agora, mesmo neste cenário, onde o prefeito reconhece que precisa melhorar, não só ele, como os gestores, tem gente embarcando na administração. O presidente da Câmara, Jeová Alencar, que deve ir para a SDU Sul. Ele mesmo, como titular da pasta. Qual é a aposta de Jeová, Kátia? A aposta do Jeová está nesse vácuo que o Amadeu acabou de descrever, e ele se colocando aí como liderança política e administrativa, que ele reúne essas duas qualidades, para apoiar o prefeito e ajudar essa engrenagem que o Amadeu descreveu agora. A engrenagem dá certo. Agora, a maior aposta mesmo, eu acho, é que lá mais adiante, quando essa percepção que o Amadeu descreveu, se ela acontecer, se ela ocorrer, ele próprio se cacifar como um possível nome. Não vejo garantias que Jeová vai ficar até o fim e apoiar a reeleição de doutor Pessoa. Deixa eu só, acho que ajudar você no comentário, Kátia. O Ari trouxe, né, essa informação do Jeová na sexta-feira lá no Jogo do Poder, e quando terminou o programa, um vereador que não quis, me disse, mas não quer preservar a fonte. Ele disse o seguinte: se isso ocorrer, é o Jeová jogando a toalha. Eu perguntei, mas como assim? Porque essa adesão dele, ou esse retorno dele ao Pessoa, significa que o plano dele de ser prefeito é zero. É zero. Porque a chance dele de ser candidato junto com Ciro, com progressistas e PSDB. Porque se ele fizer esse movimento, zera a chance dele de disputar o majoritário de prefeito. É o raciocínio desse vereador. Você tem essa leitura também, sim? Sem falar que as SADs, né, antigas SDUs, a estrutura delas elas fizeram nunca ninguém emergir politicamente que pudessem vislumbrar a Prefeitura de Teresina, por exemplo. A forma como elas foram construídas. Acho que até o Elmano Ferrer, quando era prefeito, tentou dar uma mexida nisso, mas não teve muito sucesso. E assim, você ir para uma SDU, né, você lidar com aquele probleminha de varejo, é uma coisa que realmente não te notabiliza para nada. Eu concordo plenamente com o Amadeu, acho que não é... O vereador. Agora o perfil... É o raciocínio do vereador. Agora Não, o eu concordo perfil com do o vereador. Jeová Agora, presta Alencar atenção. que é totalmente diferente de todos os outros. Agora, viu? Agora, eu mantenho o meu raciocínio inicial, que foi explanado já há algumas semanas, que é o seguinte: só há 4 estruturas competitivas para que alguém alcance a prefeitura. Poderemos ter 6 candidatos, 8 candidatos, poderemos. Mas só há 4 carrinhos, por isso que eu falo os carros que são competitivos. A Fórmula 1 tem 12 equipes, mas a gente sabe que só tem 3 equipes para ganhar. É assim para a prefeitura. Você tem a estrutura do Palácio da Cidade, então essa aí já está lá e é o prefeito. Esse carro, não adianta o Jeová dizer que vai tomar esse carro aí, não vai. Não existe isso, correto? O outro carro é o do MDB, do Temístocles, que sempre disputou Teresina e já ganhou com o UOL, já ganhou com o Erato, já ganhou com o Pessoa. O outro é o do PT, que nunca ganhou, mas sempre disputou e agora é forte porque o Fábio Novo foi bem na eleição passada
E o Rafael é uma novidade que, assim, Teresina votou bem nele. Votou bem nele. E o Fábio coordenou o próprio Piauí aqui em Teresina. Isso. Né? Então, quer dizer, são 3. E a quarta é essa estrutura que você une a força de estrutura do Ciro, a força de nome e marca do PSDB, com o que o Jeová significava, ou ainda significa, porque ele ainda está lá, e os tucanos todos, Silvio Mendes, e tudo que envolve este grupo da oposição. Então, são 4 estruturas aonde não adianta você imaginar que vai ganhar a eleição de prefeito hoje, majoritária, sem estrutura. É sonho. Não existe mais isso. Mas será que essa... Então, são 4 estruturas. E, por enquanto, só tem um nome pilotando, que é o doutor Pessoa. As outras 3 vagas estão em aberto. E mais, pode ser que em conversas junte 2 com outra e tal. Sim. Mas é isso. Ele reforça os republicanos, porque aí assume o pastor Gessivaldo, né? Ele sai da Assembleia, vira secretário na SAAD. Mas a minha dúvida é, será que essa invisibilidade de quem ocupou SDUs, ela não fazia parte do plano político do próprio PSDB e da gestão tucana? Sim. Será que isso, Jeová, o perfil dele em assumir e em manter ali aquela condição política que ele tem de articulação com vereadores, com lideranças em Teresina, com a própria Câmara Municipal, porque ele vai deixar de ser presidente, fica lá Enzo, que é um aliado seu. Mas para ele tirar o Pessoa? Ou ser o nome mais viável dentro do quadro para ser candidato. Kátia, tudo pode acontecer. Exatamente. Tudo, inclusive nada. Agora, é assim, seria a gente imaginar... E o perfil de Jeová Alencar, de mudanças de rumo, de alianças, esse plano já é bem daria conhecido. certo se o prefeito doutor Pessoa fosse outra pessoa. Mas o doutor Pessoa é esse bem aí. Abrisse mão para apoiá-lo, mas isso não vai acontecer. Mas a chance disso aí é 0,0000. O que eu venho percebendo já é um certo afastamento do Jeová Alencar desse grupo do Progressistas. Eu vejo isso, inclusive, em relação à disputa na Assembleia, porque havia se fechado aquele indicativo de um voto em grupo. Foi, inclusive, em uma reunião na casa do deputado Wilson Brandão, ele que convocou todos os oposicionistas, e o Jeová, o que ele fez? Ele foi o primeiro da oposição a anunciar um voto. Ele anuncia um voto no Franzé Silva. Ele tomou a decisão antes da oposição. A oposição que tinha dito que tomaria a decisão em bloco. Isso. Ele tomou a decisão sozinho. Então, já vejo um afastamento dele desse grupo do ministro Ciro Nogueira. E hoje, inclusive, concordando com algo que o Amadeu vem frisando, às vezes aqui no Ciência Política, eu acredito que o Silvio Mendes ele volta para valer a esse jogo, para ocupar ali aquele carrinho do grupo do Ciro Nogueira, que ele já teria inclusive sinalizado isso para alguns vereadores do PSDB. Aí a lei da gravidade. Pela gravidade, o Silvio vai de novo ocupar o espaço, como ocupou para governador. Foi pela lei da gravidade. Quem é que acha que o Ciro... o Silvio era preferido do Ciro Nogueira? Não. Nunca foi. Era o nome como mais não é agora de novo. Mas é a lei da gravidade. Não tem hoje nenhum nome nesse grupo que faça frente ao Silvio Mendes numa disputa aqui em Teresina. Só temos 2 lideranças populares em Teresina. E a Bárbara, doutor Pessoa e Silvio Mendes. Acabou. Amadeu, e você traz um movimento